processo judicial, um processo administrativo, desculpa, um processo judicial cujo objeto é a inconstitucionalidade de uma determinada norma. E um processo administrativo em que eu discuto base de cálculo. Eu não posso extinguir o meu processo administrativo tão somente por conta da existência desse judicial, porque não há coincidência, necessariamente, de partes, de objeto, de causa, de pedido. Existe o risco do processo judicial ser extinto sem julgamento de mérito. Então, eu extingo o processo administrativo num primeiro momento, o processo judicial tem seu curso normal e ele acaba sendo extinto sem julgamento de mérito, por exemplo, no mandado de segurança em que as provas não são apresentadas adequadamente. Como fica a questão da ampla defesa do contribuinte? Então esse ponto ele merece toda a nossa atenção. A Constituição Federal, ela prescreve que não será vedado ao judiciário, né, a análise de qualquer violação, nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser subtraída do conhecimento do Poder Judiciário. Então a todos nós assiste o direito de recorrer ao judiciário. Então nós não precisamos exaurir a esfera administrativa para chegar ao judiciário. Agora, isso não quer dizer que nós não possamos trabalhar com a esfera administrativa e judicial se os objetos forem diferentes. A esfera administrativa ela é mais técnica. Muitos assuntos eles podem ser melhor tratados e decididos no CARF do que no judiciário. Todos sabemos disso. Então, eu posso ir até, sem dúvida alguma, ir até a esfera administrativa. O que não é possível é que eu tenha o mesmo objeto, por uma questão de racionalidade do sistema. Né? Se a decisão judicial é a que transitará em julgado e a que há de prevalecer, se o contribuinte faça a opção pela judicial, é ela que prevalece. Então, a minha mensagem, nesse segundo e último aspecto é: a concomitância não deve ocorrer. Para que o processo administrativo seja extinto, é necessário que se tenha muita atenção no que diz respeito aos 3 elementos que dizem respeito à litispendência: partes, objeto e causa de pedir. Se esses 3 elementos não forem coincidentes, é possível que o processo administrativo corra com o objetivo de discutir apenas parte do objeto inicial colocado em discussão. Aquilo que coincidir com a decisão judicial não deve ser apreciado pelo órgão administrativo. Aquilo que divergir, sim, deve, em prol da ampla defesa do contribuinte e da manutenção, né, de um correto valor de débito ou anulação desse débito na esfera administrativa. Então são essas as minhas considerações. Eu agradeço muito a atenção de vocês e mais uma vez eu agradeço aqui pela oportunidade de estar essa noite com vocês em Recife. Muito obrigada. Bem, agradecemos aos ensinamentos da doutora Maria Rita Ferragut, 2 temas extremamente polêmicos e difíceis, né, conforme ela mesma havia adiantado no início da sua apresentação, e por serem temas polêmicos, temas que geram bastante discussões, né, doutora Maria Rita? Eu particularmente divido de alguns posicionamentos, mas são sólidos os fundamentos que o sustentam. Vamos então passar a palavra para o nosso terceiro palestrante, Dr. Tássio Lacerda Gama, que é doutor e mestre pela PUC São Paulo, professor do IBET e advogado. Dr. Tássio vai nos falar sobre os recursos nos tribunais administrativos. Dr. Tássio, a palavra é sua. Boa noite, amigos. Enquanto já está aí, quero cumprimentar o Dr. Luiz Fernando Teixeira Nunes, a minha querida professora Maria Rita Ferragut, minha querida amiga professora Maria Leonor Leite Vieira, meu caríssimo amigo Marcos Vinícius Neller, falar com vocês da satisfação de estar no Recife. Ainda há uns 10 dias eu lia um artigo falando
de que o primeiro nome que aqui teve foi Nova Lusitânia. Isso vem do latim. Lusitânia tem que ver com Lux Citânia, cidade da luz. E achei curiosíssima a menção, porque boa parte da intelectualidade brasileira foi formada a partir de referências diretas ou indiretas da casa de Tobias. Então, é curioso ver como um nome, e a despeito de eu ter uma formação retórica ligada ao professor Paulo de Barros Carvalho, o seu construtivismo lógico-semântico, e aprender a dissociação entre o nome e as coisas, perceber que, nesse caso, o nome vaticinou um futuro. De uma tal maneira que estar aqui é uma alegria pessoal, mas gera para mim um sentimento de responsabilidade muito grande, porque eu falo para conterrâneos daqueles que são algumas das minhas principais fontes de referência intelectual, desde Gilberto Freire, passando pelo professor Leroy Villanova, professor José Souto Maior Borges, com seu representante aqui na sala para a nossa honra, e tantos outros professores, João Maurício Adeodato, Marcelo Neves, Helena Taveira Torres, Mariel, os parabéns para Mariel por mais um evento exitoso. E diante desse clima de satisfação pessoal e sentimento de responsabilidade, eu também tomei a liberdade de acrescentar uma justificativa mais objetiva e específica ao tema que me foi inicialmente dado, que seria falar sobre os recursos administrativos nos tribunais. Os recursos nos tribunais administrativos, eu não consegui identificar nenhuma vertente para não cair na generalidade. Eu coloquei uma vírgula e observei algo que me parece da ordem do dia, muito pouco tematizado e extremamente relevante, não para quem quer discutir direito tributário, mas para quem advoga na esfera administrativa, que é o tema das nulidades no processo administrativo fiscal. Com isso, eu tive a felicidade também de, junto com o meu amigo Marcos Neder, que está aqui ao lado e poderá corrigir qualquer bobagem que eu venha a falar sobre o tema, nós montamos um grupo de estudos por mais de 2 anos, com um esforço de compreensão do tema das nulidades no atual processo administrativo fiscal. É um tema, como eu disse, extremamente importante, todos alegam a nulidade, mas não existe consenso sobre o que seja a nulidade, qual é o seu fundamento de validade, quais são as suas consequências, e o que nós conseguimos sim observar sem maior dificuldade é que aconteceu em relação ao tema das nulidades algo muito semelhante que aconteceu em relação a uma série de outros temas tributários, como, por exemplo, prova e planejamento tributário nos últimos 10 anos. O que vimos no planejamento tributário? No começo, uma argumentação muito fundada no princípio da legalidade. Houve uma transformação ao longo do tempo, trazendo categorias que não estão no direito positivo brasileiro, mas que começaram a fazer parte da jurisprudência, como, por exemplo, propósito negocial, até chegar a um momento de mais maturidade, onde nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um meio termo foi chegado a partir de uma série de decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que puseram fim a uma tentativa de criar via jurisprudência administrativa algo que não tinha fundamento na lei, que consistiria em quê? Criar uma norma geral anti-elisiva no direito brasileiro. Isso foi, de certa forma, bloqueado por uma série de decisões que cancelaram autos de infração bilionários lavrados contra contribuintes que teriam feito operações de ágio sem ajuste àquilo que a Fazenda passou a entender depois dessas operações terem sido feitas. Porque não houve alteração no direito positivo, não houve uma alteração doutrinária significativa, o que houve foi alteração exclusiva jurisprudencial. Esses autos foram cancelados, mas ainda não se discutiu adequadamente o que se pode fazer contra um Estado que impõe, por exemplo, um auto de infração de 4,5 bilhões de reais e fica na contabilidade do indivíduo lá, né? Essa pendência, essa contingência, tudo bem, cancelou, mas tudo bem, você cancelou, e agora? E o prejuízo que eu tive em ter que explicar isso ano a ano com um auto de 4,5 bi contra mim? Como fica? Esse é um tema que ainda precisa ser tratado. O que eu gostaria de tocar com os senhores, então, é um outro tema que também passou por uma mudança significativa, o tema das nulidades. Da mesma forma que aconteceu com o planejamento tributário, qualquer erro que acontecia no curso de um processo administrativo fiscal poderia ensejar um erro que cancelava o auto como um todo. Depois de um tempo,
em função de interesses e de uma argumentação contra o positivismo legalista, estrito, restrito, começou-se a deixar de lado uma série de nulidades, até o ponto que essas nulidades hoje começam a ser reconhecidas pelo Poder Judiciário. Dentro desse contexto é que está a minha fala, e me desculpe se eu tiver que correr um pouquinho, afinal de contas o número 5, 15 do tempo e o fim também já está ali ao meu lado. O primeiro ponto para situar a nossa ideia está as dualidades. Existem, a despeito de não existir um nome consensual acerca do que seja a nulidade, existem certas dualidades que estão muito presentes na vida de quem pratica o contencioso administrativo tributário. Existência e inexistência do ato que é válido ou inválido, o ato que é viciado ou não viciado, eficaz e ineficaz, nulo, anulável, legítimo e ilegítimo, são duas realidades sempre estanques. E surge com cada vez mais frequência, embora não seja algo novo, a relevância do prejuízo. Os franceses há 200 anos já diziam que não há nulidade sem prejuízo. Mas é cada vez mais patente a necessidade de se comprovar, no caso concreto, não só o não atendimento de alguma disposição legal, mas deixar evidente, no caso concreto, por que este não atendimento ensejou um prejuízo ao contribuinte. Antes, um simples erro de capitulação legal poderia ensejar o cancelamento de um auto. Hoje, um erro de capitulação legal pode sim, desde que ele traga como consequência um cerceamento no direito de defesa do contribuinte, por exemplo. Então, dentro daquilo que me parece muito relevante tratar com vocês, e vai ser um tratamento telegráfico, temos 7 pontos fundamentais. Por que é difícil compreender a nulidade? Quais são as principais teorias a respeito? O que a legislação dispõe a respeito? Quais os elementos da nulidade? Quais são os tipos de vício? Quais são as consequências de se constatar esse vício? E como o CARF tem tratado esses temas. Dificuldades para a compreensão do tema da nulidade. Eu coloquei aqui 3 com um esforço de redução de complexidade. As dificuldades são muito maiores. Porém, ao se reconhecer uma nulidade, tem-se que automaticamente cancelar um auto. E aí vem sempre o argumento e o esforço de exercício da jurisdição. Perderemos tudo aquilo que fizemos em termos de levantamento de prova, em termos de fiscalização do contribuinte, não cobraremos o contribuinte ao final, o que leva logo ao segundo ponto. Reconhecer uma nulidade pode significar, em muitos casos, cancelar o auto de infração sem que exista mais prazo para constituir um novo auto de infração, deixando de lado a arrecadação. E, por fim, o princípio da instrumentalidade do processo. Afinal de contas, o processo é um meio para se chegar a um fim. Que fim seria esse? Trazer de maneira legítima recursos do particular para o Estado, fazendo surgir aquilo que a professora Maria Leonor insiste sempre em chamar como o princípio da salvabilidade do lançamento. Uma vez feito o lançamento, ele deve ser salvo de qualquer maneira. Mas temos aí um grande problema. Não reconhecer uma nulidade pode significar não reconhecer a legitimidade de um processo como um todo. Eu tenho como princípio de vida achar que não existe bobo. E se quando eu estou numa conversa e não estou sabendo quem é o bobo, eu tendo a achar que o bobo sou eu. Eu não tenho por que pensar que um contribuinte que se sente prejudicado com violação do devido processo legal vai ser silente, vai se calar e vai aceitar aquilo ali. Com o que eu quero dizer? Que se o indivíduo não vê reconhecido nulidade flagrante no curso de um processo administrativo, me soa muito evidente que ele dará seguimento a esse processo administrativo na via judicial. Porque desde Roma é o consenso sobre o modo como a decisão é tomada que assegura o eventual dissenso sobre a matéria. Eu aceito ter uma sentença contra mim, desde que o processo tenha sido bem feito. Se o processo não está bem feito, se as minhas alegações não foram conhecidas, se aquilo que eu argumentei não foi aceito, por que eu vou aceitar esse processo? Eu utilizo ele como uma mera instância de passagem, vou ao Poder Judiciário, com prejuízos. Toda hora eu erro esse negócio.
com prejuízos muito mais significativos para o Estado, porque na esfera judicial teremos aí sim sucumbência. E se o juiz de primeira e segunda instância não vai dar uma grande sucumbência, acompanhe de perto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ela tem sistematicamente reconhecido 5, 10, 20%, a depender da complexidade da matéria. Os nossos grandes juristas já fixaram algumas noções importantes e eu peguei algumas das mais genéricas. A primeira, de Calmon de Passos, me parece ser uma que ilustra muito bem. É ilícito, a nulidade é um ilícito cometido no curso de um processo. Praticou um ato de maneira equivocada, ele enseja um ilícito. Uma coisa, porém, um ilícito. Uma segunda coisa é o reconhecimento desse ilícito por autoridade competente. E uma terceira coisa é a consequência deste ilícito. Já Pontes de Miranda sustentava que entre nulidade e anulabilidade, o que existe é um grau de maior ou menor de dano causado ao destinatário do processo. Se o dano é maior, se é algo mais grave, fala-se de nulidade. E aí alguns até chegam a falar de questão de ordem ou de nulidade absoluta, que poderia ser reconhecida em qualquer momento do processo. Ao passo que uma nulidade menos gravosa, se não for alegada no tempo devido, ela pode ensejar uma convalidação. Porém, é a professora Ada Pellegrini Grinover que sintetiza um terceiro elemento, além do dano, além do reconhecimento, muitíssimo relevante, que é a questão da configuração do prejuízo causado. Em síntese, a nulidade, só uma autoridade pode, no curso de um processo, identificar vícios na criação da norma que projetem prejuízos à parte ou à jurisdição, imputando as consequências previstas, o que vem a ser nulidade. Qual é a disciplina normativa que trata do tema da nulidade? Será depois tratada com mais vagar pela professora Maria Leonor. E quais são os elementos? O vício, o prejuízo e o reconhecimento do prejuízo. Dentro de uma dinâmica do processo administrativo fiscal, existem uma série de etapas que, se não forem realizadas da forma como prevista na lei, podem ensejar nulidade. Então temos nulidade desde a fiscalização até a execução fiscal. Do ponto de vista estático, não mais considerando todo o processo de aplicação da norma, nós temos duas grandes categorias de vício: o vício de forma e o vício de matéria. Consiste em vício de forma, aquilo também é chamado vício na motivação, ou ação de motivar. Ação de justificar porquê da aplicação de um lançamento de ofício. Ao passo que, acerca do motivo, o porquê aquilo foi lavrado, não como, mas o porquê, é que ensejaria o vício de matéria. E há uma consequência muito relevante, porque o Código Tributário Nacional abriu a possibilidade de se reabrir prazo, caso seja considerado vício de forma, ao passo que o vício de matéria, você não pode reabrir prazo para refazer o auto. Quais são os tipos de vício? Vício formal, ele pode se desdobrar de acordo com a gravidade em vício acidental ou acidental, que é aquele vício que pode ser corrigido, e aí teremos a figura da anulabilidade apenas. Ao passo que o vício formal essencial, ele sequer poderia produzir efeitos. O vício material, o juízo de prejuízo, desculpem a redundância, consiste na própria constatação de que ele viola a lei, de uma tal maneira que, a partir dessa esquematização, nós poderíamos ver que pesquisar o tipo de prejuízo causado é algo muito relevante quando você tem um vício formal. Mas quando o vício é material, o prejuízo consiste na própria violação da lei. Quais são as possíveis consequências para cada um daqueles tipos de ilícito? Primeiro deles, os vícios essenciais. Não poderiam sequer produzir efeitos. Os vícios formais acidentais pode ser refeito com novo prazo. Os vícios materiais essenciais não podem ser convalidados porque o prejuízo é a própria lei. E o vício material acidental, este sim pode ser convalidado, quando fica evidente que não houve um prejuízo significativo à parte. Depois disso, aqui uma jurisprudência do CARF, em virtude do horário, eu vou apenas comentar os tópicos. O CARF
já trata do vício material e vício formal, fazendo justamente a distinção entre motivação e motivo que eu comentei com vocês há pouco. Há vícios formais, que são aqueles que consistem na identificação de quem faz o ato, como fez o ato, onde e quando fez o ato. Esses 4 itens são itens ordinariamente considerados vícios de forma. Ao passo que quando o vício envolve um dos elementos da regra matriz de incidência, e com isso eu quero significar que um daqueles elementos que respondem a uma das 6 perguntas fundamentais da norma tributária individual e concreta, quais sejam a explicitação do que torna o tributo devido, onde e quando ele se tornou devido, quem deve pagar, quem deve receber, como se calcula aquilo que deve ser pago. Essas 6 perguntas precisam estar respondidas no auto de infração. E se houver erro quanto à resposta de cada um desses itens, que se configure num prejuízo à parte, aí sim teremos um vício material e não há possibilidade de reabertura de prazo. Motivos fáticos e legais, a jurisprudência do CARF é reiterada no sentido de ser um vício também material. A questão da prova, que já foi comentada há pouco, a ausência de determinação do montante de tributo devido, erro na fundamentação legal. Em algumas circunstâncias, esse erro pode ser suprido pelo relato, ou em outros casos, não. Tá? Isso varia muito de caso a caso. E, por fim, uma decisão do CARF que trata da importância do prejuízo. Eu passei rapidamente, não analisei essa jurisprudência por conta do horário, mas eu queria comentar com os senhores apenas aquilo que me parece ser o ponto fundamental do tema da nulidade. Os processualistas são considerados sujeitos estranhos porque eles estariam dispostos a deixar de comer um bife suculento porque estão com garfo de peixe. No nosso caso concreto, o bife suculento seria a arrecadação. Acontece que utilizar o processo inadequadamente tem consequências muito mais graves, porque o devido processo legal está na base do Estado de Direito. Violar o devido processo legal é conceitualmente algo muito grave, porque conceitualmente você está violando o pilar do Estado de Direito. Mas deixa de lado as questões conceituais e vamos para uma questão muito pragmática. Não reconhecer uma nulidade num caso concreto que seja evidente, seja pelo argumento de que não é necessário analisar todos os pontos ou todos os argumentos trazidos à parte, sem que isso precisa ser refletido, porque quando você tem um argumento que por si só seria capaz de invalidar o auto, ele tem que sim ser analisado individualmente. Em qualquer desses casos, quando nós deixamos de reconhecer uma nulidade no curso de um processo administrativo fiscal, estamos abrindo espaço para que isso seja discutido no Poder Judiciário. E não podemos esquecer que a violação ao Estado de Direito, ensejando prejuízo à parte, será sim objeto de discussão no Poder Judiciário, ensejando aí sim sucumbência, que seria uma sanção indireta pela manutenção de um processo indevidamente mantido. Então, se conceitualmente nós não temos razão ou força retórica suficiente para convencer as pessoas da necessidade de se reconhecer a nulidade, pelo menos venhamos a pensar nos prejuízos que o Estado vai ter pela manutenção de um auto absolutamente nulo, escrito em dívida, com todos os prejuízos que isso enseja. Eu agradeço muitíssimo a atenção dos senhores e estou à disposição para debates posteriores. Agradecemos aqui o pronunciamento do Dr. Tássio, que fez uma delimitação muito interessante do tema, Dr. Tássio, trazendo para nós aqui a questão das nulidades, que é de fato uma questão muito polêmica, muito pouco trabalhada e com muitas vertentes. Foi muito bem apresentado e trouxe aqui os seus ensinamentos. Muito embora, novamente, estejamos diante de questões altamente polêmicas, para dizer o mínimo. Vamos então passar a palavra para a nossa quarta palestrante da noite, doutora Maria Leonor Leite Vieira, professora da PUC São Paulo, presidente do IDEP e diretora do IBET. Doutora Leonor vai nos falar sobre o decreto 7574 de 2011 e não 2012 e a consolidação das regras reguladoras do processo administrativo tributário federal. A palavra é sua, doutora Maria. Boa noite a todos. Obrigada, professor Fernando.
de quem eu agradeço o convite de mais uma vez poder participar deste congresso aqui em Recife, essa agradável Recife. Não vou falar com o professor Paulo que eu estive em todos os 12, mas quase todos eu tenho estado aqui presente, que tem sido uma honra para mim e tem provocado realmente bastante estudo sobre isso. A minha honra e a minha responsabilidade se acentuam participando de uma mesa e agora ao final dessa mesa, em que as exposições foram tão brilhantemente postas e quem eu cumprimento cada um dos meus queridos amigos, a Maria Rita, Marcos Vinícius e o Tássio, e no professor Luiz Fernando. Muito obrigada por fazer parte desta mesa e muito obrigada aos congressistas. Eu estarei aqui para conversar um pouco sobre, eu não tinha como não fazer PowerPoint hoje, uma coisa que o Tássio sabe que eu não gosto, porque a minha função é discutir o decreto 7574, por um erro no folder que saiu como de ano de 2012, ele é de 2011, setembro de 2011, em que consolida, e eu coloco consolida entre aspas, tenta consolidar a legislação do processo administrativo no âmbito federal. E nesse particular, só faço um parênteses, há um estudo já há bastante tempo, acho que o doutor Marcos também já participou dessas discussões, de uma tentativa, vários estados querendo se unir para fazer uma legislação processual, procedimental para alguns, do processo administrativo no âmbito federal e estadual, unificando tudo. E justamente nesse sentido, é que este decreto 7574, na tentativa de consolidar, mas não o fez, porque consolidação só pode ser feita em matéria processual, só pode ser feita por lei complementar, e aqui com uma característica mais acentuada ainda. E este decreto, aliás, usa uma expressão que até fui procurar que expressão usava, se realmente era consolidação, usa uma expressão que é incorpora a legislação do processo administrativo no âmbito federal. E ao fazê-lo, em setembro de 2011, justamente para